Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar Isaías capítulo 1, versículo 2. O texto diz assim: Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. A ideia desse texto aqui, quando Isaías fala que os céus, para que os céus e a terra ouçam, é a de que toda a criação sirva de testemunha para tudo que Isaías irá profetizar. E o motivo para que todos ouçam é o fato de que quem está falando é o próprio Senhor Deus. O hebraico traz a palavra Yahvé, que significa Senhor. Quando o povo de Israel ouve a palavra Yahvé, eles entendem que se trata de uma referência específica ao Deus deles. Isso é um diferencial porque outras nações também tinham os seus deuses, mas não eram o Senhor de Israel. O Senhor disse que ele criou filhos e os engrandeceu, mas esses filhos estavam revoltados contra ele. A gente que tem filho consegue imaginar um pouco da tristeza de Deus, da tristeza que estava no coração de Deus. Imagine você ter todo o trabalho de criar um filho, dar educação, alimento, dedicar o seu tempo, mas depois de tudo isso, esse filho se revolta contra você. Não deve ser nada fácil, ainda mais aqui nesse texto em que a palavra filho está no plural. Uma coisa é um filho se revoltar contra você, outra coisa mais difícil é quando todos os seus filhos se revoltam contra você. Então aqui nós temos um pano de fundo que é a base de toda a profecia de Isaías. Vemos que o momento histórico se refere a um povo que está cometendo pecado de rebeldia pela lei judaica. Filhos rebeldes podiam ser submetidos à penalidade de morte. Já pensou se existisse uma lei assim hoje em dia? A versão da Bíblia Almeida, revista corrigida, diz que os filhos prevaricaram contra Deus. Prevaricar é a mesma coisa que se rebelar. Desde o início da história, nós vemos Deus abençoando e protegendo o povo de Israel. Esse povo sobreviveu às pragas do Egito, viu o mar se abrir, andou pelo deserto durante 40 anos, fora muitos outros milagres feitos por Deus. Mas ainda assim, esse povo se entregou ao pecado e envergonhou o nome do Senhor. Isso muitas vezes acontece quando nós, que somos cristãos, vivemos uma vida que desagrada a Deus. E a minha preocupação aqui não é simplesmente com a nossa aparência, não é apenas como os outros nos veem, porque é muito fácil manter um bom comportamento na frente das pessoas, mas o que importa para Deus é o nosso coração, é o que tem ocupado a nossa mente, os nossos pensamentos. Talvez você seja um rebelde, igual a esse povo, mas Deus deseja te trazer de volta para o caminho dele, para o caminho da obediência. Todos nós temos a oportunidade de arrependimento, mas o importante é nos arrependermos e mudarmos o nosso comportamento. De repente, Deus olha para a sua vida e sente tristeza, mesmo que você esteja presente em todos os cultos lá na sua igreja, porque nós sabemos que estar presente nos cultos não significa muita coisa, não é? Inclusive, quando uma pessoa se desvia e de repente para de frequentar os cultos, tudo indica que essa pessoa já estava desanimada há muito tempo. A obediência a Deus não pode ser um fardo para nós. Estar em comunhão com os nossos irmãos precisa ser algo prazeroso. Infelizmente, muitas pessoas obedecem a Deus por medo de ir para o inferno. Mas o que Deus quer é que nós obedeçamos por amor. Aliás, tudo no reino de Deus é movido pelo amor. Jesus morreu por amor a nós e nós vivemos por amor a Ele. Dentro desse mesmo versículo, número 2 que nós lemos, há quem diga que Deus chama os céus e a terra para ouvirem a palavra dele, porque a intenção era que todos vissem a vergonha de Israel. Da mesma forma
que Israel era exaltado publicamente, Deus também fazia questão de envergonhá-lo publicamente. Parece exagero, mas a palavra rebelião significa um desprezo obstinado pela autoridade. E a nação de Israel estava completamente perdida, de modo que Isaías fala como se todos estivessem diante de um grande tribunal, em que Deus era o juiz e, ao mesmo tempo, aquele que foi ofendido, enquanto Israel seria o ofensor. E, por outro lado, os céus e a terra seriam as testemunhas nesse tribunal. Mas me parece que Israel conhecia Deus apenas de longe, enquanto Deus considerava essa nação como filhos. Não era comum o povo de Israel se referir a Deus como pai, como nós fazemos hoje. Normalmente, eles se referiam a Deus como Senhor, mas Deus se considerava pai deles, tanto que Deus disse que criou filhos. Você já passou por alguma situação em que você tem tanta consideração por uma pessoa e você trata essa pessoa como se fosse da sua família, mas essa pessoa nem se importa tanto assim com você? É um sentimento muito ruim, não é? De desprezo. Mas no caso do povo de Israel, a situação ainda era pior, porque esse povo estava se rebelando contra Deus. O termo usado no hebraico também dá a ideia de um rompimento de um relacionamento, do relacionamento com Deus. É uma completa separação entre Israel e o Senhor. E o meu objetivo aqui não é que a gente simplesmente conheça a história escrita por Isaías. O que eu quero é que a gente seja capaz de meditar nesse texto e pensar: como está a minha vida diante de Deus? Às vezes, a gente anda por caminhos errados e nem percebe. A gente vira as costas para Deus e acha que está tudo bem. Nós precisamos, então, mudar as nossas atitudes. Até porque eu entendo, nós sabemos que ninguém é tão bom que não possa melhorar. Amém? Essa era a palavra do estudo de hoje, do versículo 2 de Isaías, capítulo de número 1. Espero que você esteja gostando desses estudos.